Convidamos agora o orador da turma Master, Matheus Santoro, para em nome da sua turma proferir o seu discurso. Graça e paz. Muito boa tarde a todos, queridos formandos, pastores, professores, familiares, amigos, todos que nos acompanham online. Hoje é o dia da formatura da maior unidade do Seminário Teológico Carisma no mundo. Meu nome é Matheus Santoro, é uma alegria, é uma honra fazer parte dessa história. Formandos, convido vocês a fecharem os olhos por um instante e voltarem no tempo. Lembre-se daquele dia com um friozinho na barriga, talvez, em que decidimos que o carisma seria o nosso próximo passo. Quem de nós chegou aqui pronto? Quem de nós chegou aqui com a vida toda no lugar, com tudo encaixado, tudo perfeitinho? Eu, particularmente, longe disso. Chegamos, na verdade, como um barro. Um barro que, em sua própria essência, parecia sujo, talvez até estragado, sem forma. Me lembro muito bem de uma voz que ecoava na minha cabeça e tentava me convencer. Mas você... Não, você não. Você com o seu passado, com a sua história, com as suas falhas, as cicatrizes de uma vida completamente perdida. Não, você não merece. Você não merece estar nesse lugar onde esses aqui realmente servem a Deus. Essa dúvida, essa sensação de inadequação era uma nossa companhia constantemente. Mas por trás de toda a sujeira e de uma aparente falta de forma, havia algo. Um desejo, um fio de esperança, quase como um sussurro que nos impulsionava para esse lugar. Uma irresistível vontade de nos render às mãos do oleiro. Foi nessa busca por mudança que me deparei com o vaso e o oleiro de Jeremias 18. A Bíblia nos conta um detalhe: como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Veja, não foi o oleiro que estragou o vaso. O vaso se quebrou. E se quebrou porque a matéria-prima era ruim. Veja, nós, o barro sujo, nessa alegoria, nós somos imperfeitos. Trazemos em nós a propensão à quebra, à sujeira, aos vícios, aos traumas. E por isso nos quebramos sozinhos. O oleiro nunca quis nos quebrar. Agora, o que faz um oleiro comum quando a matéria-prima é ruim? O normal, o lógico seria descartar, jogar fora, pegar um outro barro melhor, menos problemático, menos complicado, com menos sujeira. Mas o nosso oleiro não faz isso. O nosso oleiro, ele olha para aquele barro todo quebrado, com toda a sujeira, e ele chama de vaso. Não é vaso para mais ninguém, mas nas mãos do oleiro tem o potencial de se tornar aquilo que ele pensou e planejou desde o início. Aqui no Carisma, nós fomos colocados nas rodas do oleiro. Cada aula, cada matéria, cada papo nos corredores, cada momento de oração, tudo foi uma ferramenta de Deus para nos transformar. Eu senti o peso das mãos do oleiro me amassando e eu confesso, nem sempre foi fácil. Às vezes doía, outras vezes era libertador. Mas a cada dia, a cada volta na roda, uma parte de mim que eu achava que era forte, que era inabalável, se desfazia. Mas era para dar lugar a algo novo. A cada volta, aquele barro, ele finalmente ia ganhando forma. Mas tem um detalhe aqui. Em algum momento, esse barro, ele fica com a cara de um vaso. Ainda não é vaso, mas ele parece que está pronto, mas não estava pronto. Foi isso que aconteceu, talvez, Master, quando a gente terminou o primeiro ano. A gente se sentia vaso. Olhávamos no espelho e pensávamos, pronto, agora sim, agora eu posso pregar, agora eu posso falar de Jesus, agora eu posso discutir teologia. Afinal, eu terminei o primeiro ano, eu tenho propriedade para falar. E aí a dura realidade, como o barro ainda estava molhado, por não esperar o processo terminar, nos quebramos mais uma vez. Em vaidades, em ego, em orgulho, o vaso se quebra. E agora dói ainda mais. Master, voltamos para as rodas. O oleiro, que não nos descarta, que não desiste da gente, começou a trabalhar de novo, amassando, limpando, moldando.
O processo para que o barro com cara de vaso, ele se torne de fato um vaso pronto, ele depende de outro elemento, ele depende do fogo, do forno. O barro, ele precisa secar. Entenda, se algo é jogado em um barro ainda molhado, aquilo adere ao barro, ele gruda, danifica, penetra, mas não pode penetrar. Tudo que vai ser colocado dentro desse vaso é do oleiro. A honra é dele, a glória é dele, a graça é dele, o talento é dele, tudo é dele. E ele nunca vai derramar no vaso algo que vai destruir o próprio vaso. Quantas vezes eu pensei que eu não ia aguentar o calor, mas foi ali que eu senti a fragilidade se transformando em força, que a fraqueza ganhava a força que não era minha. Jesus passou 3 anos e meio trabalhando em barros que eram seus discípulos. Pedro, um exemplo claro de um barro que precisava ser moldado, ele é a expressão de um barro com cara de vaso, mas que ainda faltava algo, faltava o fogo. Atos capítulo 2 diz: de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pedro, que antes era barro, depois do fogo, agora abre as portas do templo, prega e quase 3.000 almas são batizadas. Depois que o processo termina, agora sim ele é vaso e pode ser cheio do Espírito Santo. Hoje nós olhamos para trás e entendemos que cada quebra, cada desafio, cada momento de dor, de aprendizado, fizeram parte do processo. Somos parte de mais de 15.000 alunos, formados em 20 anos de carisma, espalhados em mais de 60 unidades pelo mundo. Mas mais do que números, somos vasos. Vasos que antes se viam sujos, estragados, sem forma, e agora estamos aqui carregando as boas novas da graça e da salvação. Parabéns, turma de 2025. Que nosso Pai abençoe e nos use nessa jornada. Saiam daqui hoje não só com um diploma na mão, mas com a certeza de que foram e ainda serão moldados, passaram pelo fogo e estão prontos para transbordar a vida dele. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Mateus.